Mais uma vez, estou aqui na minha sauna particular para finalizar esse domingão com mais uma resenha. Vou gravar, editar e depois vou ali tomar um banho de mangueira. Olha o contraste dessa situação, família vascaína. Porque Queimados continua pegando fogo. É isso, ufa. Mas é isso, uma resenha bem rápida pra gente fechar esse domingão, trocar uma ideia com vocês sobre uma informação, acho que foi na parte da tarde, em relação ao David, e o empréstimo para o Vitória. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas surgiram novas informações, tá? Nesse sentido. Ai, a galera que comanda a carreira do David, meu Deus. PH também, quero falar sobre o PH com vocês. Saldívia, e trazer aqui um corte que eu estava acompanhando agora no Insta do influencer Renatinho, que torce para o Vasco, falando sobre o Bremer, a possibilidade do Bremer jogar no Vasco. E ele puxa ali uma resenha também sobre o Verratti, pra gente trocar uma ideia também sobre isso. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha pra gente falar do DVD. Não vou agora ficar fazendo, poxa, quem sou eu? Cheguei já aqui esse ano cantar a música do David, né? Como é que é? Tá solto, bota o homem pra correr, zagueiro bateu de frente, é mais um gol do DVD em campo. Uma parada assim, cantei, porque o David foi bem, muito bem lá contra o Santos, né? Ajudou bastante. Teve outras partidas também, Fortaleza lá, né? Que ele faz o segundo gol. Mas assim, né, depois de algumas atuações e atitude que ele teve mais uma vez, né? Parece até uma coisa, contra o Bahia, aquela expulsão não existe, né? É um cara que não pode continuar no Vasco. Família, observação. É uma opinião técnica. Eu sei, tá? Isso aqui é um gancho pros gestores de Harvard e da UEFA. Mas o cara tem contrato. Eu sei, é uma opinião técnica e de comportamento, tá? Eu sei disso. E aqui a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? Porque recentemente, uma informação do Vene Casagrande sobre o interesse do Vitória em relação ao David, né? Só que foi informado, eu acho que nessa primeira apuração do Vene, que o Vasco só ia aceitar negociar através de venda, né? Vendendo o jogador. E me parece que não é bem assim, né? O Vasco até aceita emprestar o jogador, mas é o staff, os empresários que estão dificultando a situação. Querem 3 anos de contrato, querem que o Vitória compre o David, e isso não vai acontecer, né? O presidente do Vitória já até falou com o Vene Casagrande que está buscando outras opções agora no mercado. Então, toque para o Vasco, toque para os torcedores do Vasco. Porque assim, família vascaína, eu acho que o David não é um jogador... não é um jogador dos nossos sonhos, né? Mas para compor elenco dentro da nossa situação, o David já fez boas partidas, como eu estou dizendo aqui. Mas é isso, aquela entrada absurda no jogo contra o Bahia, mais uma vez, claramente também, né, querendo ser expulso para de alguma forma prejudicar. E sim, algumas partidas que entrou no decorrer dos jogos mal. Eu acho que o Vasco realmente tem que virar essa chave aí. É mais um jogador que, na minha opinião técnica, eu caixaria nessa barca do Vascão aí. Obrigado, tá? Os empresários aí do David. Parabéns pra vocês. Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu falar com vocês sobre o PH. Uma informação aqui bacana, né, para o PH. Eu entendo que o jogador se sente valorizado com essa conquista e não dá pra negar que o Vasco é muito importante nesse sentido, né? O PH é mais um jogador que vai ser patrocinado pela Nike. Falo isso porque o Verratti, né, recentemente também conseguiu esse contrato, essa parceria aí. Eu acho que o Felipe Coutinho também e o Ryan. Eu acho que sim. Vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado. Mas assim, uma preocupação que eu tenho é que a fase do Verratti, o Verratti estava ali, né? Eu sempre, né, tive aqui as minhas questões com o Verratti, o que eu entendo de bola, principalmente quando a fase dele não ficou legal e a bola não estava entrando, errando ali o fundamento que ele é perfeito, né, que é o gol de cabeça, que é a testada. Cara, essa fase ruim do Verratti começou, você pode ter certeza disso, eu tenho certeza, porque eu comentei isso aqui com vocês, foi depois que ele acertou com a Nike. Aí a fase dele realmente foi terrível. Eu sei que guardou lá os 2 contra o RB e fez o gol contra o Fluminense, mas caiu bastante depois, né, de acertar aí com a Nike. Claro que é uma brincadeira, o que fica em relação ao PH, família, se de fato vai ficar no Vasco, né? Porque naquele período ali
foi até no segundo jogo, no primeiro jogo contra o Fluminense, surgiram ali algumas informações de um time da Arábia Saudita, um time da Alemanha, 2 times da Alemanha, né? Não sei se é o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt. E o PH também chegou na seleção, e aí, claro, que eu entendo que clubes europeus passam a olhar também esse atleta. Agora, assim, eu sempre fui um cara aqui nesse ano de 2025 que exaltei bastante, né, o PH. Eu acho, sim, que no final de tudo, né, o PH fez, sim, uma boa temporada, mas foi um jogador também que deixou muito a desejar nessa reta final. Não dá pra negar que sentiu demais os jogos. Mais uma vez, né, a gente cita o que o Dorival falou lá para os jogadores do Corinthians. Tem 12 jogadores que nunca disputaram uma decisão. O PH é um deles. E sentiu demais, né, família? Mas não é por isso que eu vou chegar aqui e falar que é um lateral que não serve, que não presta. É um jogador que eu vou torcer para permanecer, porque acredito que isso faz parte, né, do jogador amadurecer como atleta, passar por esses momentos e ter uma nova oportunidade. Claro, num jogo a gente torce para isso, né, para o Vasco chegar em outras decisões, e o PH mandar muito bem, né, porque, né, vai criando essa caixa. Claro que não é um jogador mais novo, né, tem ali seus, acho que 29, 30 anos por ali, mas é um jogador importante, família. É um jogador que se destacou nessa temporada, apesar de alguns erros e, né, dessas atuações na reta final aí da Copa do Brasil. Eu torço pela permanência do PH. Eu sei, né, que eu tenho até amigos, né, mandar um abraço para ele, pro Júlio, que comentou comigo recentemente, nessas ideias que a gente troca aí no Zap. E ele falou: Thiagão, eu sei que tu fala bem dele, mas também tem que ir. Só que o problema é o seguinte: quando você pega assim um jogador que se destacou, ele chegou na seleção, então o cara se destacou, você fala assim, vai, tá? Vai. Mas vem quem? Não é fácil, família, hoje encontrar bons laterais. Você pode me questionar, eu sempre busco aqui argumentos para questionar o que eu falo, né? Então eu vou te questionar, Thiago, em relação ao Piton. Porque o Piton também foi um cara importante. Você não comentou que ele foi o líder em assistências no Vasco? Você torce para ele sair? Aí que tá, família. Então já é um jogador mais novo, de repente o Vasco consegue, né, um papel colorido mais interessante em relação a ele. E o PH, eu acho que em comparação ao Piton, e aí a gente fala com bola e sem bola, porque o sem bola do Piton a gente sabe todas as dificuldades que ele tem, né, a parte defensiva. Eu entendo que o PH é melhor nesse sentido, apesar de erros gritantes, né, que a gente logo lembra do Ceará e do São Paulo ali agarrando o Arboleda. Mas eu torço muito para a permanência aí do PH, porque acredito que pode dar a volta por cima no nosso Vascão, família vascaína. Mas quero saber de você. Esqueci de comentar no início do vídeo, eu falei, né, sobre o Saldívia. Eu sei que isso, para alguns, parece bobeira, né? Sei que você vai pensar assim, olha o Thiagão, tá sem assunto, hein, Thiagão? Mas, família, hoje é uma realidade, né? A rede social hoje, ela fala muita coisa, ela demonstra muita coisa, né? E o Saldívia passou a seguir o Vasco na rede social. Então, é claro que tem alguma coisa acontecendo. Esse namoro, podemos dizer assim, né, até se iniciou ainda esse ano, na segunda janela, e parece, né, família, que vai se concretizar agora na próxima janela, visando a próxima temporada de 2026. O Baran, eu vi o Baran comentando num vídeo dele, num corte, que o Vasco está próximo de acertar como zagueiro, e de repente, então, é o Alan Saldívia. Nunca vi jogar. O Fernando Diniz, em uma coletiva, falou sobre ele, né, que gosta do jogador, das características do jogador, pode fazer também a lateral direita, mas eu não conheço e fico bem com o pé atrás, cara. Os jogadores, né, chilenos hoje, né, galera, não tá bem não, velho. Sei que tem um aqui no nosso rival que até joga bem, né, mas a gente tem, assim, uma história positiva com pelo menos uma temporada ali, meia temporada, que foi o Medel, que eu acho que foi fundamental na permanência. Depois caiu muito, né, fisicamente falando, e não conseguiu contribuir. Jean Davi, prefiro não comentar. Então, vamos ver, né, se o Alan Saldívia acertar com o Vasco. Agora eu não sei também o perfil do jogador, né, se é esse jogador de mais embate físico, é um zagueiro também, que a galera gosta de falar, né, Nutella, que não é raiz, né, tem mais qualidade técnica e essa dificuldade do embate físico ali do corpo a corpo. Então o Vasco já tem 2 zagueiros, apesar do Cuesta sustentar mais em comparação ao Robert Renan, também tem uma certa dificuldade, família. Vamos aguardar, né? E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar esse corte aqui do Renatinho e depois a gente volta para trocar uma ideia sobre o Brenner. Olha só. A informação que chegou para mim, com meus contatos, é de que a chance é muito forte do Brenner jogar no Vasco. O Brenner não tem as mesmas características do Verratti. O Brenner, para mim, já chegaria passando à frente do Verratti na fila. E o Verratti recebe um salário alto, tá ligado? Salário alto.
eu não sei até onde vale a pena você manter como... Não é o titular é o Ryan. Aí de imediato seria o Brenner. Seria o terceiro jogador recebendo 1 milhão por mês, entendeu? Não sei se é 1 milhão que ele recebe, eu não posso ser leviano, mas dizem as más línguas que é algo nessa casa. Então, entendeu? Então é complicado. Agora, pode ficar no elenco? Pode, pô. Tá aí. Você deve estar se perguntando: Thiagão, quem é esse cidadão, irmão, que você tá colocando aí pra gente ouvir? Família, eu não acompanho muito o Renatinho. E não tem nada a ver assim, tu não gosta. Não, não é isso. É porque é questão de tempo mesmo. Ele, não sei se ele grava conteúdo pra Twitch, e eu não acompanho muito a galera que faz conteúdo lá. Vejo alguns cortes dele, né, em relação ao Vasco, porque ele reage aos jogos, mas eu não sou de acompanhar assim, não. Mas eu entendo que é um cara que pode sim, família, ter algum conhecimento, né, pessoas próximas, e aí ele tem essa informação. Porque é um cara que, né, vive aí no meio desses games aí da vida, né, família? Eu sei que ele, até lá naquela parada Kings League, né, ele ficava ali nas cabines, acho que da Loud, alguma coisa assim, do Coringa. Eu não acompanho também a galera dos gamers, mas eu sei quem é quem, assim, e sei que essa galera, poxa, graças a Deus, muito recurso, e de repente conhece um. Às vezes o Brenner também gosta, né, dessa parada de games, e aí tem um contato aqui e ali, e aí fez essa ponte. Tem grande chance do Brenner jogar no Vasco. E assim, família, sinceramente, se você... é fake news. Eu não acho, sabe por quê? Se você pegar os pontos, né, dessa história, você vai ver que faz sentido. Você vai ver que faz sentido. Por exemplo, o caso do Brenner, lá pra Udinese, deve ser muito parecido com o que é o Maxime pra gente. O Maxime o Vasco contratou, não rendeu, o Vasco emprestou, o clube lá da MLS não vai exercer a opção de compra, ele tem que voltar pro Vasco. Mas os empresários do jogador já estão tentando um outro clube. Ou seja, é o que deve estar acontecendo com o Brenner lá na Udinese. Exatamente isso. Foi emprestado, não vingou, o Cincinnati não vai exercer a opção de compra, volta, a galera já está trabalhando para achar um outro clube para o Brenner. E aí entra o Vasco com a questão do Fernando Diniz, que é um treinador que ele já disse que agradece muito, que mudou a carreira dele. Ele estava pensando em desistir naquele período ali, Fluminense volta para o São Paulo, e o Diniz foi muito importante. Ele acabou sendo vendido, né, para... Não sei se ele foi vendido logo para a Udinese, cara, ou foi para os Estados Unidos antes, mas é uma coisa assim. Então, né, vamos aguardar como é que vai ficar essa situação em relação ao Brenner. Por quê? Porque o canal Na Torcida Vascaínos também colocou uma informação, eu vou colocar na tela para vocês, e eu já tinha lido isso em um outro lugar, acabei não printando para mostrar aqui para vocês. Porque, segundo essa fonte, o Brenner daria prioridade para o São Paulo, né, que foi o clube que revelou ele. E pessoas próximas disseram que o São Paulo, sim, ia buscar o Brenner para jogar no São Paulo em 2026. E eu também acredito. Porque recentemente o São Paulo contratou o tal de Dineno, contratou o Rigoni, não vai contratar o Brenner? Então faz sentido também. Então por isso, né, que eu acho que os empresários, o Brenner, trabalha com essas duas possibilidades. E aí não sei se a questão financeira vai pesar nisso tudo para o Brenner escolher o destino dele, né? Se é o Vasco, se é o São Paulo. Família, em relação ao que ele falou ali, eu nem vou de encontrar isso, tá? Verratti, Brenner. Eu já falei com vocês aqui um outro dia que eu acho que não tem cabimento o que o Vasco vive hoje em relação a dois jogadores, Coutinho e Verratti. Não tem cabimento, na minha opinião. Acho que o ponto é esse. Eu concordo com ele que o Verratti e o Brenner, totalmente diferentes. O Verratti vem pra cá, um jogador com presença de área, bola aérea. Eu não acho que ele... Eu não acho que ele faça bem isso, mas a gente entende que um cara com o porte dele tem que fazer a parede, a capa do Batman, e o Brenner já é um cara de mais movimentação, é um segundo atacante, pode fazer ali um falso 9, melhor momento da carreira dele. Com o Fernando Diniz foi assim, dessa forma, né? Ele e Luciano jogando na frente, dois jogadores de movimentação, sem um posicionamento fixo, né? Ora um é centroavante, ora um segundo atacante, e foi assim que ele se destacou no São Paulo, então totalmente diferente, de fato. Mas o que eu falo é em relação a você ter dois jogadores que ganham muito bem, que é o caso do Coutinho e do Verratti, e aí é uma opinião minha, tá? Porque envolve a saúde, a condição física desses dois atletas. Os dois não podem jogar juntos, porque o Vasco fica fragilizado fisicamente. Não dá pra você ter Coutinho e Verratti fazendo a sua pressão, pressionando o zagueiro. Porque o zagueiro, ele para, ele pensa, ele toma um café, ele abre um suco amarelo, faz um churrasco, acende a churrasqueira, bota a carne, e aí sai jogando, e aí começa a achar os espaços. Não tem a menor condição. Não tem a menor. E cada ano que passa, isso vai piorando. Ou seja, 26 vai piorar, porque tem o desgaste, tem o peso da idade ali. Verratti já vai para os seus 37 ou 38, Coutinho 34 anos. Então, esse é o ponto para mim.
Por isso que eu falo aqui com vocês da redução na próxima, na próxima negociação de renovação do contrato, do Coutinho, eu falo isso com vocês, tem que ter uma redução. E o Verratti, eu sou sim a favor de uma saída. Sei que é um cara líder, é capitão do time quando entra em campo, né? É o Coutinho, mas quando ele entra, o Coutinho passa a braçadeira. Sei sobre tudo isso. E eu entendo que ele é um cara importante realmente nessa, sei lá, na ajuda, na gestão do grupo, no comprometimento por ser um líder, né? Eu entendo que tem essa questão. Mas, tecnicamente falando, família, eu acho que já deu. Eu falo isso com vocês até antes da Copa do Brasil. O Vasco conquistando. Tem que ter uma reformulação no elenco. Agora, é muito difícil, né? É muito difícil achar um clube que vai pagar o salário do Verratti. Não vai achar. A realidade é essa. No máximo, esse esquema aí, o Vasco paga metade e o outro clube outra metade. Agora, a galera que vai achar um time que vai pagar 900, 800 pelo Verratti, isso não vai acontecer. Em relação ao Brenner, né, família, eu já comentei aqui com vocês. É um jogador que, a princípio, na minha opinião, não chega para ser titular. Nessa formação que o Diniz joga, então, não chega, né? Porque o Diniz gosta de 3 atacantes. Lá no São Paulo ele até fez um sistema diferente, né? Mas hoje, você tem o Nuno, Andrés Gomes e Ryan. O Brenner, na minha opinião, não joga aí. Não joga, no primeiro momento. Ele não joga. Porque eu acho que ele teria que jogar no lugar do Ryan, ou até mesmo numa dinâmica diferente do Nuno, sabe? Ali os dois, o Brenner encostando mais no Ryan, tá? Uma dinâmica diferente. Mas na vaga do Andrés Gomes não tem como. Do Ryan também não tem. Então, é isso. Eu não acho que no primeiro momento ele vai chegar com status de titular. Ele não chega no Vasco com essa condição. Minha opinião. Mas eu acho que é um bom nome para compor elenco, família vascaína. Me conta aí o que você acha. Fui.